Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente engravida, a gente pensa em enxoval, obstetra, fotografia na hora do parto, fotografia de gestante, o enxoval, comprar aquela pomada que é a melhor, enfim. Mas a gente esquece de uma ação super importante que é agendar a consulta pré-natal com o pediatra. O pediatra, ele precisa conhecer essa criança ainda intraútero, ele precisa conhecer essa família. E isso é um investimento, gente, isso vira o jogo da saúde dessa criança. E sabe o que que é o mais legal? Dar um suporte emocional para essa família é muito interessante, são muitas coisas bacanas e a gente deixa isso despercebido. Por isso que você fica pensando: "Ah, por que que naquela família deu tudo certo?" Porque teve essa estratégia. Isso é muito importante e todas as sociedades pediátricas do mundo inteiro, todo mundo sabe que por conta da epigenética, hoje a gente investe muito nesse período pré-natal e nesse ambiente que essa criança está sendo gerada e depois quando ela nasce, tá? Eu sou Denise Brasileiro, eu sou pediatra nutróloga e hoje a minha convidada, a doutora Lilian, ela tem uma experiência muito grande nessas consultas pré-natais e ela veio aqui contar um pouquinho para gente quais são os pontos principais dessa avaliação, quando que vocês devem procurar o pediatra, o que que vocês devem prestar atenção nas orientações e porque também tem aquilo, né? Às vezes você vai com aquele pediatra mas você não se identificou com ele. E aí você vai querer procurar outro profissional. Esperar esse neném nascer para procurar esse profissional, às vezes não vai dar tempo, né. Ei, Lilian, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, eu estou muito feliz. A gente já está combinando isso há um tempão, né, e nunca Sim, coincide, né. Mas agora vai agora deu certo. é, e eu tenho falado muito como que eu escolho os meus convidados. Então, na hora que eu vou escolher, eu vejo o que que aquela pessoa faz de melhor, para ela poder trazer essa vivência dela no consultório, porque isso ajuda muito, né. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória dentro da pediatria. Ah, sim. Meu nome é Lília, né, eu sou pediatra. Eu, desde a graduação, sempre fui apaixonada pela pediatria, vivi na graduação querendo ser pediatra e, assim, se concretizou. Eu fiz residência pelo Hospital das Ciências Médicas, continuo trabalhando lá hoje como plantonista e preceptora. Sou professora da PUC, trabalho também na enfermaria do Hospital Mater Dei e do Hospital da Baleia e tenho consultório. E assim, o tudo começou no consultório já há mais ou menos 2 anos atrás, com muitas marcações de consultas pré-natais para mim. Era uma modalidade ainda pouco conhecida, e aí na época eu falei para o pessoal, falei: "Gente, tem procura de consulta pré-natal?". O pessoal falou: "Ah, até tem uma demanda sim, tudo". Eu falei: "Então tá, então pode marcar para mim". E aí foi uma grata surpresa, sabe, porque eu consegui acompanhar esses pacientes desde o pré-natal até, né, assim, seus anos subsequentes de vida, sabe. E eu vejo como faz diferença quando a gente tem essa consulta pré-natal. Eu tenho um filho, João, de 5 anos. Na época eu fiz essa consulta e, assim, isso me deu muita segurança, sabe, durante o parto e no pós-parto. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, sabe, Denise, assim, da epigenética, que muita gente não sabe, assim, como essa consulta ela pode ser um divisor de águas. A gente sabe que ali a epigenética, assim, a gente tem o nosso genoma ali pré-definido, né, mas eu não sei bem, assim, como aquele gene ele vai aparecer ou não. É como se eu conseguisse ligar ou desligar alguns genes. E eu faço isso desde a concepção. Então a gente sabe atualmente que, eh se a gestante, ela tem uma obesidade associada, eu posso ter consequências para isso no futuro, ou se aquele bebê nasce em meio de uma restrição ali calórica, eu também tenho uma consequência. Então ali nesse momento eu consigo modular isso, falar: "Olha, o ganho de peso nesse momento está inadequado, a gente pode ter consequências para o bebê", e eu vejo como é importante essa sensibilização naquele momento da consulta pediátrica. Mas tem muito mais coisa aí pra gente falar sobre ela. É. Me fala que, até para a gente estruturar um pouquinho melhor para quem estiver nos ouvindo, quando que a gestante deveria procurar o pediatra no período gestacional?
Ótimo. A recomendação da Sociedade Brasileira é que essa consulta ela seja feita a partir da 28ª semana, no terceiro trimestre de gestação. E, gente, essa consulta é tão importante, todos, assim, veem que até a gente tem, né, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela libera essa consulta, né, também aí nos planos de saúde. Então, a partir da 28ª semana, você já pode procurar seu pediatra para essa consulta. Sim. E quando a gente fala em consulta pré-natal, a gestante e a família da gestante, ela acha que é só para a gente falar de amamentação. E lógico que o nosso carro-chefe é a amamentação, porque o leite materno é o melhor programador de saúde, né. Mas me conta, depois a gente vai falar um pouquinho de amamentação, quais pontos que você chama muita atenção nessa consulta pré-natal? Então, na consulta pré-natal, eu começo falando com os pais, do que eles podem esperar na maternidade, o que que vai acontecer na maternidade. Isso é muito importante, porque isso traz segurança para os pais. Alguns procedimentos, eles são desconhecidos, então, na hora ali, se você não souber o que está acontecendo e por que está acontecendo, você fica muito inseguro. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a gente tem uma aplicação da vitamina K, né? Assim que o bebê nasce, para prevenção da hemorragia neonatal. E aí essa aplicação é feita pela via intramuscular, então é uma agulhada ali, na coxinha do bebê. Se os pais não sabem que isso vai acontecer e o pessoal pergunta ali na hora, eles ficam: "O quê? Vai dar uma É injeção no meu mesmo. filho", assim, Nem sabe. nasceu, né, Nem acabou de nasceu, nascer. mas por quê? O que que aconteceu? Então quando você sabe que isso vai acontecer e por que ela é importante, você fica muito mais tranquilo. A gente tem alguns relatos de hemorragia neonatal, porque os pais se recusaram, né, a fazer a aplicação da vitamina K. Por que que a gente faz? Porque a vitamina K ela é importante aí na coagulação e pouca vitamina K é passada ali através da placenta, sabe? Então o bebê realmente ele pode sofrer uma hemorragia se não for feita essa medida preventiva. E olha para você ver, você chega lá, você não sabe nada, você fica perdido, né? Aí eu falo muito dos procedimentos que serão feitos, que é a aplicação da vitamina K. A gente faz também um colírio no olhinho do bebê para prevenção de uma conjuntivite infecciosa. E os pais, assim, às vezes eles têm dúvida, porque há mais tempo a gente fazia muito nitrato de prata, que fazia uma conjuntivite química no bebê. Aí os pais ficavam, eles leem isso na internet, falam: olha, eu estou prevenindo de uma conjuntivite, mas eu vou aplicar um colírio que vai fazer uma conjuntivite. Hoje, pelo menos nas maternidades em Belo Horizonte, a gente já não faz nitrato de prata mais, sabe, a gente faz a iodopovidona. Então, quando eu conto isso na consulta pré-natal, eles ficam tranquilos, falam: "Olha, eu nem sabia, achei que realmente era aquele colírio mais antigo". Alguns pais já passaram por isso, já tiveram filhos em outro momento, né, que não era esse colírio, então é super importante esclarecer essa dúvida. Eh, uma coisa que eu acho sensacional falar, é que muitos pais ainda não sabem, é sobre a hora de ouro, né, a golden hour. E assim, ela é fundamental para o bebê. O que que acontece? Após o nascimento, o bebê, na primeira hora de vida, ele tem que ficar com a mãe, naquele contato que a gente fala, o contato pele a pele, né. E isso é importante, assim, por inúmeros motivos. Primeiramente, o bebê, se é parto cesárea, é mais importante ainda, porque ele não nasce colonizado pela flora materna, né. Quando você coloca ele no contato a pele a pele, ele é colonizado por essa forma. Por essa flora materna. E ela faz como se fosse um biofilme ali para o bebê, protetor, sabe. Então, vai ajudar na imunidade desse bebê. Nesse primeiro momento, a gente tenta colocar o bebê ao seio materno também. Isso é importante demais, porque ele consegue mamar um pouco ali. E por que que ele mama? O bebê nasceu. O nascimento para ele é como se fosse uma corrida, sabe. Então, assim, a adrenalina tá lá no alto, então ele tem energia, ele ainda mama um pouquinho ali. Depois, a adrenalina baixa, o bebê só vai Desmaia, né. dormir. Aí a mãe fica assim: "Meu Deus, o menino não mama", mas ele tinha que mamar naquela primeira hora, sabe, aquele é o momento dele mamar. A gente sabe que mesmo que o bebê que não mama ali muito naquela primeira hora, por algum motivo, a boquinha do bebê tá cheia de líquido amniótico. Eu coloco ele no seio materno, então quando ele vai mamar, ele sente o mesmo gostinho que estava ali, que era o líquido amniótico, ele não estranha, sabe. Fora que isso, a gente sabe que realmente traz um vínculo mãe e filho. E aí o bebê nasceu, ele tá estressado, com aquela adrenalina lá no alto, ali eu acalmo o bebê também no colo materno, ele fica juntinho dela escutando
o coração, que era a mesma coisa que ele escutava quando É ele estava bonito entre outro. demais, né. Gente, Gente, essa Golden a gente vai falando, o olho da gente vai é brilhando, vai é brilhando. maravilhoso. E É, isso é garantido, né, isso, é tá lei, né. tá nas diretrizes do Ministério da Saúde, e muita gente não sabe, e infelizmente muitas maternidades, elas não garantem essa hora de ouro, sabe, para o bebê. Por quê? Porque, assim, o pessoal estava habituado a outra rotina, então o bebê nasce, aí Pouco funcionário para o ajudar a mãe, né. pessoal da enfermagem pega, vai pesar o bebê, vai fazer essas medidas, vai aplicar a vitamina K, vai colocar o colírio, então não é para fazer nada disso. É para o bebê ficar junto com a mãe. Se a mãe não sabe, ela vai achar que aquela rotina é o normal dela, da maternidade, e ela perde essa hora com o bebê. Vocês estão, entendendo a importância de uma consulta com o pediatra? E que o pediatra aborde essas questões? Gente, isso é tudo preventivo. O bebê que mama nessa primeira hora, a produção de leite materno dessa mãe vai ser por muito tempo. Isso é uma das coisas mais relacionadas com a Sim, amamentação, né. com a amamentação, e com desmame precoce também. O que a gente sabe, que a gente tem, assim, já de estudos, que a consulta pré-natal, ela previne, o desmame precoce. Por quê? Porque você sabe tudo que vai acontecer ali, por que está acontecendo. Então aí na consulta eu perpasso pelo que vai acontecer na maternidade. E também o que esperar quando você vai para casa. Pegando esse gancho aí da amamentação, uma coisa que é muito importante, Denise, eh, e que alguns pais não sabem, até lá na maternidade o bebê mama muito pouquinho, não é mesmo? Sim, sim. E É pouquinho mesmo, porque nem cabe no estômago, né. Exatamente. Por quê? Porque no primeiro dia, o tamanho do estômago do bebê é do tamanho de uma cereja, gente. É muito pequenininho, não vai caber nada. Então ele vai mamar ali poucos minutos e tá tudo bem, ele vai ficar saciado. Quando ele vai para casa, até no terceiro dia, o estômago do bebê é do tamanho de uma noz. Lá na primeira semana vai ser do tamanho de um damasco. E aí as mães ficam muito inseguras: "Ai, o bebê tá mamando pouco, o meu leite é insuficiente, a produção não tá adequada", quando na verdade tá tudo certo, o bebê tá mamando o que ele precisa, né. Quando vai para casa também ali, né, no terceiro dia, entre 48 e 72 horas, a depender da via de parto, a gente tem a pojadura. Se a mulher não sabe o que é isso, ela não vai saber lidar, Nossa, é. né. É muito isso tem que falar. Tem, porque na pujadura a gente tem uma produção ali acelerada de leite, então aquela mama ela vai ficar inchada, engurgitada. A gente precisa de algumas estratégias até para o bebê conseguir mamar, fazer uma massagem ali para drenar um pouco, para o bebê conseguir abocanhar. E é uma das causas de mastite, né, porque eu tenho muito leite, o bebê não consegue mamar tudo ali. E como que a gente faz? A gente praticamente coloca o bebê para drenar aquilo ali, drenar aquele leite, né. Eu já, peguei mães, assim, nesse início, fazendo tudo errado, sabe. Teve a pojadura e aí ela o que fazia? Ao invés de colocar o bebê para mamar, ela colocava bombinha, e Nossa. aí a bombinha não faz aquela drenagem, né, Não, eficaz suficiente, igual. e aí aumentava a produção sem ter a drenagem eficiente e aquilo ali se complicou, se tornando uma mastite, uma coisa que, assim, a gente consegue evitar com uma orientação simples, né. Quando a mãe entende essa fisiologia aí da lactação, fica tudo muito mais fácil. É. E sabe uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo também? Essa oportunidade da gente encontrar com a gestante, não só com a gestante, gente, com o pai dessa criança, ou com a mãe dessa criança, porque tem famílias que são 2 mães, tudo bem, 2 pais, tudo bem, é maravilhoso, mas assim, é encontrar com quem vai cuidar daquele bebê, né. Exatamente. Eh, e assim, nessa consulta também, é uma oportunidade para a gente falar da importância da rede de apoio, porque, Denise, não sei você, mas eu até ter filho eu não tinha ideia de como é importante, sabe. Sim, E aí eu explico para a mãe, eu explico também para o companheiro, ou companheira ali da gestante, para quem vai estar ali com os cuidados, porque ele esperar também do comportamento ali da gestante, sabe, para ele se preparar, que é um período difícil. E aí eu até explico para a gestante que é bem importante ela ter rede de apoio e às vezes ela pode ter uma rede de apoio terceirizada também, sabe. Alguém que cuide da casa, alguém que cuide da comida, porque você fica assim: "Ai, o bebê vai nascer e tá tudo bem, eu vou amamentar, o bebê vai dormir, eu vou fazer não outras é assim. atividades".
a gente não consegue fazer nada, né, e assim, é exaustivo, né, A gente brinca, desculpa de incomodar, que, por exemplo, o maior presente que a gente deveria receber quando o neném nascesse, era de vez em quando você chegar lá com um prato sim, pronto, eu vim aqui ficar meia hora para você dormir, eu vou exatamente. arrumar sua casa, eu vou ajudar, i isso é um presente. Gente, é o é a melhor coisa, sabe, que você pode fazer para uma puérpera é oferecer ajuda. E às vezes a gente não se prepara para isso, você acha que vai ser tudo natural, que vai dar tudo certo, quando na verdade a gente precisa muito. Eu gosto de conversar também com o acompanhante sobre algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, o blues pós-parto. Com a acompanhante e com a puérpera, sabe, que é uma melancolia ali que a mãe tem logo após o parto. Normalmente ela é passageira, só que a gente se culpa muito, né, você fica: "Nossa, eu tô no momento mais feliz da minha vida. É, e eu tô triste. Meu filho nasceu bem, nasceu saudável e por que que eu tô assim? Por que que eu me sinto tão mal?". A gente não sabe né, assim, o que que tá acontecendo. E aí você se culpa, e aí seu cortisol aumenta, sua produção de leite diminui, fica aquele ciclo, né. Aí eu explico para as mães que isso pode acontecer e que na verdade é muito prevalente e vai passar, é passageiro. Então quando ela sabe, ela fica assim: "Não, o que está acontecendo comigo é hormonal, vai passar, eu fico mais tranquila". E também oriento que pode acontecer a depressão pós-parto, né, então é importante também, o acompanhante perceber esses sinais, ver quando as coisas não estão certas, né, para procurar ajuda. E isso tudo impacta muito no bebê, né, porque o bebê de uma mãe segura vai assim, trazer Nossa. segurança para o bebê. A mãe, quando ela está segura, a produção de leite dela é melhor, sabe. E, eu consigo trazer uma segurança para o bebê ali quando o acompanhante sabe também tudo que pode acontecer em relação a isso, sabe. Então isso é muito, muito E eu importante. vejo, já tem trabalhos belíssimos mostrando essas terapias holísticas, tipo, colocar essa lactante, né, essa puérpera, numa yoga, momentos de meditação, é isso que você falou, porque Perfeito. aí, gente, vai melhorando tudo que deixa ela mais tranquila, isso passa pelo leite, Sim. essa tranquilidade. Isso aí é engraçado que tem um documento da Sociedade Brasileira que foi publicado esse ano, e ele fala isso, sabe, ele fala sobre os cuidados, com essa puérpera, e do autocuidado, sabe. Então é muito importante, sabe, ela ter esse momento para si. A gente sabe que é difícil, quando o bebê nasce, a gente se esquece como pessoa, mas isso não pode acontecer, porque isso impacta diretamente na relação da mãe e bebê. Então, a gente precisa, né, desse cuidado e às vezes esse cuidado ele vai vir ali do companheiro que vai falar: "Olha, eu vou ficar com o bebê, não sei, sai para fazer unha, para fazer alguma coisa", sabe. E é bem importante mesmo. Outra coisa que eu gosto de falar também nas consultas pré-natais, é sobre as complicações. Por exemplo, eu gosto de falar que dos cuidados com o coto umbilical, Muito e importante. que a gente pode ter a infecção ali do coto umbilical, sabe, e que a gente precisa procurar atendimento médico, né, que é um onfalite, a gente fala: "Olha, o amiguinho vai nascer, normalmente ele vai cair assim, os cuidados que vocês devem ter, e se ficar quente, vermelho, inchado, realmente tem que procurar atendimento". A gente fala também sobre a possibilidade ali da icterícia, né, porque às vezes a consulta o ideal é que a consulta pós-natal ela aconteça ali até o quinto dia de vida, mas a gente sabe que não é uma realidade, Para né, todo mundo. para todo mundo. Sim. Então a mãe tem que saber também quando ela precisa procurar atendimento, quando tem alguma coisa errada. Nessa consulta é muito legal também, porque, assim, a gente pode iniciar os cuidados ali com o bebê. Troca de fraldas, o O banho, banho, que né. é muito legal, né, as modalidades de banho que a gente tem hoje em dia. Eu gosto de falar muito dos produtos adequados para a pele do bebê, porque a gente sabe que a pele do bebê é muito mais fininha, então ela absorve muito mais os produtos. E a gente tem hoje, assim, uma variedade enorme de produtos muito bons, né, pro bebê. E ali também eu já falo sobre engasgo, ensino a fazer a manobra de desengasgo, porque é fundamental, né, que os pais saibam. E nesse início é tudo muito novo, né, então, assim, eu falo que conhecimento é poder. Se você sabe, fazer ou sabe quando você precisa procurar ajuda, isso é fundamental.
Então, você consegue perceber como são muitos cuidados que a gente tem ali como bebê? E como é importante, assim, até como pediatra, a gente ocupar, né, essa posição aí da consulta pré-natal. Hoje, nem todos os obstetras, eles encaminham a mãe É, eu tenho para percebido que a consulta gente ainda tem pré-natal. que trabalhar isso Tem, com eles, sim. Eh, né. não é de conhecimento geral. Eu falei que eu sou professora da PUC, eu fico também com os alunos no posto de saúde, né. E aí, eu peguei uma turma de alunos que gostava muito da obstetrícia, e aí eu falei: "Ó, vou marcar uma consulta de pré-natal pra gente", sabe. O pessoal do posto de saúde, eles nem sabiam dessa modalidade de consulta pediátrica, sabe. Aí, assim, nem os alunos sabiam disso. Então, assim, você vê que o desconhecimento ele é. E tem hora que eu fico pensando, assim, às vezes a gente, como a gente está, muito atualizada, a gente sempre está procurando essas atualizações, a gente tem que lembrar que tem muitos profissionais que não estão, Sim, ou que também não fazem questão disso, né, sim, não enxergam esse poder. Mas, gente, é uma coisa urgente, então, assim, você não precisa ser da área de saúde, mas você precisa contar quando você encontrar com uma gestante, você perguntar: "Já fez a sua consulta pré-natal com pediatra?" Você vai decidir que vai olhar sua filha ou até na procura de um pediatra? sim. E uma coisa que a gente falou, assim, que você já falou na introdução, mas a gente falou pouco, é sobre essa criação de vínculo, né. Nessa consulta, você vai falar assim: "Olha, eu quero que ela seja pediatra do meu filho", ou então você vai falar assim: "Não, acho que aí que não bateu", você ainda tem tempo ali de procurar, né. Eh, e na consulta, normalmente eu, já dou meu telefone e falo assim: "Olha, quando o seu bebê nascer, você vai me ligar, que eu vou atender seu bebê, eu vou encaixar, vou dar um jeito para que a gente garanta que essa consulta seja no tempo hábil", sabe. Fora que ela pode me mandar uma mensagem lá da maternidade para tirar alguma dúvida. Olha a segurança que dá para você, saber que seu bebê vai nascer e tem um pediatra que você já conheceu e tá te esperando ali, sabe. Isso aí faz muita diferença. Eu gosto também, tem uma coisa aí que as gestantes costumam fazer, que é o plano de parto. Sim. E aí eu incentivo elas a fazerem o plano de parto e eu percebo que muitas coisas elas não sabiam ali, sabe. Elas até chegam com o plano de parto, mas chega aquele momento ali dos testes que o bebê vai fazer, elas ainda ficam muito perdidas, sabe. Eh, então é super importante, porque eu oriento, eu explico os testes que vão acontecer, sobre as vacinas, né. Que gera muita dúvida, né. Muita. É. E vou aproveitar para falar das vacinas da gestante também, que é nosso papel também, né. A gestante, ela precisa atualmente, garantir 5 vacinas, né, Denise. E eu vejo que, assim, até os obstetras, às vezes, estão um pouco desatualizados nessa questão das vacinas. Eles, prezam muito pela DTPA e pela hepatite B, né, quando ela precisa ser feita, mas a gente precisa fazer também influenza, né, quando for na época da campanha, a gente precisa fazer covid, e agora a gente tem, né, a vacina contra o vírus sincicial, que é o principal causador da Da bronquiolite, né, bronquiolite. o que é fantástico, né, e aí, assim, eu percebo que não é uma prática ainda, sabe, de encaminhar. E hoje a gente tem essa vacina até pelo SUS, né, gratuitamente. A mãe já pode fazer. Que ela é recomendada também aí nesse período a partir da 28ª semana, sabe. Então, assim, isso vai garantir o quê? Imunidade lá para o bebê. Então olha como é importante, né. É. E agora puxando para o meu lado da nutrologia, eu criei, dentro do consultório mesmo, uma consulta pediátrica só de nutrologia pediátrica, uma consulta, né, que você faz na gestação, Que que vai a legal. gestante só, para eu entender como é que é o comportamento alimentar do pai, da mãe, de quem vai cuidar dessa criança, e eu já fazer essas interferências. Olha, então tá, eu percebi que na casa de vocês não têm costume de cozinhar em casa, vocês pedem muita comida. Que tal a gente já começar ver qual o preparo dos alimentos que fica de uma maneira prática, estratégica, porque quando seu filho for começar a introdução alimentar, isso faz a diferença. Então, assim, você não pode desperdiçar esse período para você já mudar determinados hábitos ou mostrar, né? Porque às vezes só falar não adianta, mas você pontuar, olha, para você conseguir amamentar com tranquilidade, seu leite não faltar nenhum nutriente, ter todas as vitaminas, você precisa alimentar bem. Como é que vai ser a sua alimentação no pós-parto? Sim.
E realmente, às vezes, a gente não se programa, né, muito para isso, assim, o foco é todo no bebê. Eu percebo que as pessoas focam muito ali no enxoval, no que comprar, no quartinho do bebê, mas nessa questão aí, por exemplo, do que a mãe vai comer, de como vai ser essa comida ofertada para ela, E o parece que vai ser igual antes, que é é, tudo fácil, e o né. consumo de ultraprocessados, tanto para gestante quanto para gestante é péssimo, que vai passar esses produtos, essa inflamação dela toda via placenta para o Sim, bebê. Então já vai programar esse bebê errado. Agora no leite é pior ainda, porque eles fazem essas dosagens do tipo de gordura que está circulando no bebê, é o tipo de gordura que está prevalente no leite materno. Então se for uma gordura trans, você pensa bem. sim. Então, assim, nós não estamos aqui falando coisas, assim, que não tem importância, não, é coisas muito importantes que pode mudar, e aí epigeneticamente pode fazer que um gene que não ia nunca funcionar, funcione e cause uma doença. Exatamente. É muito legal você falar isso, porque eu gosto de falar com as mães sobre programação metabólica. Então, o que ela consome ali, está diretamente relacionado ao que vai ser a vida do bebê lá no futuro, sabe. A gente sabe que o consumo de ultraprocessados, ele pode estar relacionado com obesidade no futuro, com diabetes, com aumento de doenças cardiovasculares, né. Então, olha como é importante você já desde o pré-natal, ter essa orientação para fazer essas escolhas melhores. E assim, Denise, eu percebo que muitas vezes, nós mulheres, né, com a nossa rotina corrida, por vários outros motivos, a gente deixa de lado a nossa saúde. Mas eu percebo que quando a mulher, ela engravida e ela passa a pensar no outro, ela consegue mudar, porque ela tem um motivo muito maior para fazer essa mudança, sabe. Então é um momento ótimo para a gente conseguir, sabe, que ela mude, que ela, Mude um hábito. tenha hábitos melhores, sabe. Por quê? Porque você quer garantir o melhor aí para o seu filho, né. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi, tem 15 dias participando de um congresso materno-infantil. A atividade física que a gestante faz, porque atividade física, gente, é um remédio, tá? Ela consegue de uma forma epigenética, ela é um modulador epigenético, e ela pode consertar um tanto de coisa que já não está indo bem naquele feto. Atividade física na gestante. Sim, Isso não era falado, sim. isso não era falado e não era liberado. Exatamente, até pouco tempo, Pois é. era super restrito, né, a atividade física, e hoje a gente percebe que a mãe que, assim, ela é ativa, que ela deve continuar da mesma forma que ela era, né, assim, lá para o final tem algumas restrições, é Sim, umas claro, mas adaptações, né. exatamente, umas adaptações, não restrições, exatamente, adaptações, mas assim, como isso é importante. E elas têm dúvidas, né, e às vezes até o obstetra também fica na dúvida do que pode, do que não pode, né. Sim. E hoje já eu vejo, eu acompanho também vários profissionais da educação física que trabalham só com Sim, gestante. sim. Né, um exercício apropriado, e isso auxilia até no parto normal, né, porque Exatamente. É, fortalece, né, é muito legal. muito. E vocês falaram, Denise, é uma coisa cara, não é cara, existe toda uma estrutura para isso, gente. O problema é que às vezes a gente fica presa a coisas que, depende do que você valoriza. Eu valorizo que eu quero formar aquele bebê de um jeito mais saudável. Agora tem gente que vai valorizar muito o enxoval, são essas coisas materiais, mas eu quero ir para o material que vai me trazer saúde, Sim, sim, né. exatamente. São prioridades aí que você É. vai escolher. Olha para você ver que interessante, assim, falando sobre prevenção também de vacinas, né, porque a gente tem, né, as vacinas pelo Programa Nacional de Imunização, que são maravilhosas, né, a gente sabe que o programa do Brasil é um dos melhores do mundo. Sim, ganha prêmios, né. Isso, mas a gente tem as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E essas vacinas, elas protegem o bebê contra doenças graves, né, de alta mortalidade, que matam, que deixam sequelas. E aí, não é legal a vacina que a gente já tem, por exemplo, a Pneumo 20, que a gente tem a Pneumo 10 pelo SUS e a Pneumo 20 pela recomendação pela Sociedade Brasileira, ela é a vacina de 2 meses já. Você concorda que você tem que ter uma programação antes para fazer essa definição? E realmente é um custo maior, sabe? Mas aí eu posso pesar. Ah, eu vou comprar aquele berço ou eu vou fechar o pacote de vacinas? Eu compro um berço mais simples e fecho o pacote de vacinas com o dinheiro que eu investi naquele berço, sabe?
Eu tô falando isso porque foram coisas, assim, que eu tive no consultório mesmo, sabe, de conversar com os pais, deles falar: "Não, eu prefiro dar, as vacinas para o meu filho do que investir naquele berço ou naquele super quarto", Sim, sabe. sim. São escolhas, mas, assim, para você fazer essas escolhas, você tem que ter Você informação, tem que ter né, Denise. informação. Você E a não sabe. informação do profissional que você escolheu, porque, assim, nesse universo de informações por todas as redes, né, não é mais só as fofoquinhas das nossas amigas, mas né, são, enfim, internet, YouTube, TikTok, enfim, a gente tem que ter uma pessoa que vai filtrar e vai te trazer uma informação que faz sentido para você. Sim. Né, pela sua cultura, pelo seu a sua condição financeira, então aí tem essa adaptação. Ô Lília, você falando que me deu vontade de engravidar de novo e levar fazer essa consulta com você. Ai, Denise, mas eu vou ser sincera, é Ai, uma das consultas que eu mais gosto de fazer, ai sabe, assim, gente, é é um gostoso momento muito demais. bom. É. E aí, quando o bebê nasce, você conhece aquele bebê, assim, parece que já é alguém da sua família, porque você já conhece os pais, já sabe, você sabe quanto aquele bebê foi desejado, sabe. Ou se tem outra situação ali na gestação também, você sabe, então você sabe como abordar a mãe. E vou falar uma coisa que é legal também, sabe, que eu tenho feito. Quando a gestante passa por essa consulta comigo, concorda que ali eu já sei tudo, sorologias, como que tá o bebê na gestação, o desenvolvimento dele, eu faço um relatório para o pediatra da sala de parto, porque aí ele já vai ter várias Ah, informações ali, que sabe. chique! Muito Nunca legal. fiz isso Sim. não. Que Eh bacana! e é uma recomendação, sabe, desse documento da Sociedade Gente, Brasileira, que que legal. você faça uma devolutiva para o obstetra, e é um meio dele saber que você fez essa consulta, né, e para o pediatra da sala de parto também. Não, mas isso é chique Oh, é demais. Que muito legal mesmo. bacana. Aí eu já faço, eu tenho um modelo de relatório, aí eu atualizo ali, sabe, as informações e aí encaminho. Aí teve uma mãe que até voltou, assim, e falou assim: "Nossa, doutora, você foi super elogiada, porque eu entreguei o relatório para pediatra", assim, a pediatra falou: "Nossa, nunca recebi um relatório de obstetra e recebi um Que relatório da pediatra". Aí eu falei: legal. "Nossa, muito legal mesmo". Muito show. Ô Lília, eu sou a garota propaganda da vitamina D nesse mundo, tá. Não Sim. esquece de perguntar pra gestante se ela tá tomando a vitamina D Boa, não, tá. boa. Denise, e outra coisa que é interessante, porque assim, o obstetra ele faz as suplementações ali, mas eu já peguei gestante sem usar, a vitamina D até que não, vitamina D tá certinho, mas o DHA, que é fundamental, né, para o neurodesenvolvimento do bebê, e a gente tem uma recomendação de dose, assim, então nós pediatras devemos A prescrever gente isso já para pode gestante. prescrever pra A gente já gestante. pode prescrever, então para gestante, quando ela chega para mim e não tá usando, né, não tá suplementando, fazendo as suplementações adequadas, aí eu também faço isso, sabe, eu também prescrevo, o que eu mais prescrevo é o DHA. Toda oportunidade que você tiver de conversar com aquela família e de falar de coisas de saúde, gente, independente da sua especialidade, não perca essa oportunidade, tá. Por isso que a gente está na área da saúde. A gente tem que trazer informações que realmente vai virar o jogo, porque está todo mundo muito doente, muito doente. E a gente precisa ter esse movimento. Igual eu gosto de trazer informações no podcast, é isso, a gente tem que olha que legal, você é pediatra, a gente tem muito ouvinte pediatra. Quando você receber agora uma gestante nessa consulta pré-natal, eu queria muito que vocês fizessem esse relatório. Gente, isso é bacana demais. É muito E aí a legal. família vai andar com aquele papelzinho ali, Sim. gente. É igualzinho quando você vai fazer um pré-operatório, Uhum. que o cardiologista dá Sim. aquele atestado te liberando, falando se é asa um, asa 2, enfim. Agora tem do pediatra. E aí eu já até falo com elas, falo assim: "Olha, a gente vai fazer uma pastinha do bebê". E aí elas já colocam esse relatório naquela pastinha do bebê, sabe. E aí, assim, é desde aquele início, é o primeiro relatório que é do bebê, Que de é do fato, né, bebê. e ele nem Tá nasceu. vendo? Não amei, gente. Lilian, nosso tempo chegou ao fim. Eu Ai, queria te nossa, não agradecer acredito. demais. É muita coisa, né? É Você muito vai voltar, rápido. você vai voltar. Tá bom, Agora eu Denise. queria que você passasse para a gente os seus contatos, é onde que é o seu consultório, o seu endereço no Instagram, porque hoje o Instagram virou nosso telefone, né? Exatamente, é. Ai, É. ótimo. Então, o meu Instagram é doutora Lilia Pediatria, Lilian com N no final, Lilian Pediatria. E aí eu vou aproveitar só para falar que eu tô
promovendo um curso para pais grávidos, né, para casais grávidos, para falar justamente isso que a gente aborda aí na consulta de pré-natal e para divulgar também a consulta de pré-natal, sabe. Então eu vou falar sobre tudo isso, o que acontece na maternidade, amamentação, a gente vai dar dicas, assim, sobre enxoval, produtos que a gestante deve comprar, vai ter uma parte prática ali, falando também sobre o banho do neném, manobras de desengasgo, vai ser super legal. E aí podem, me seguir no Instagram e me perguntar, que aí eu respondo informações sobre o curso. Atualmente eu faço consultório na cidade de Betim, e também faço consultório aqui em Belo Horizonte. Aí só me procurar pelo Instagram, que aí eu dou todas as dicas. E, gente, eu queria falar também, para quem está nos ouvindo, que eu faço consultas online, tá? Eu moro atualmente em Belo Horizonte, sou do interior da cidade de Araçuaí, e faço algumas consultas online, né, dos meus conterrâneos e tô aberta aí para todo mundo, Ah, tá? que legal. E a consulta pré-natal dá para fazer online? Exatamente. A consulta Nossa! pré-natal dá para fazer online, assim, é fantástico, sabe. Eu ainda consigo ver na consulta online o quartinho do bebê, os pais conseguem me mostrar ali sobre o berço, sobre o que eles compraram, sabe, é muito legal, é como se eu estivesse na casa do paciente. Eu tenho certeza que você aprendeu muito. E às vezes você nem está grávida, mas se você tem uma amiga, um parente que está grávida, você vai compartilhar esse podcast. E qualquer dúvida, pode contar com a gente aqui. Um grande abraço.